Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Nosso tema vai ser o curso de treinadores, o CBF Academy, que a entidade promoveu para que os técnicos de futebol tenham a licença para trabalhar no Campeonato Brasileiro, nos estaduais e até a nível internacional. E sobre o tema, temos as presenças dos deputados Luiz Paulo. Deputado, obrigado pela presença. Eu que agradeço para a gente conversar sobre tema tão relevante, até porque cada um de nós somos um pouco técnicos de futebol. E também o deputado Paulo Ramos. Deputado, obrigado pela presença. Eu não sou um pouco técnico, como disse o deputado Luiz Paulo. Eu sou um grande técnico. Perfeito. Estou até sugerindo, Luiz Paulo, e vou sugerir, vou fazer um projeto de lei. Só estou discutindo o percentual de jogadores que devem ser convocados para a seleção brasileira, percentual de jogadores que joguem no Brasil, pô. Para que nós possamos... O percentual hoje está pequenininho, deputado. E quase que nenhum. Quase que nenhum, está bem pequeno. Jogadores que a gente nem conhece. É verdade. Às vezes jogadores que nunca jogaram no Brasil. Ou que às vezes vêm convocados por DVD. Aí só mostra os melhores momentos, os piores não, então, não aparecem no DVD. Vamos prestigiar os nossos campeonatos, os jogadores que jogam aqui e muito. Com certeza. Bem, a CBF realizou o curso para treinadores em Teresópolis, na Granja Comari. Foram 10 dias com a presença de vários técnicos, dentre eles Tite, da Seleção Brasileira, Dunga, que já comandou a seleção, Mano Menezes também, Ney Franco, que foi da Sub-20, Jorginho também já foi treinador, Dorival Júnior, então, vários treinadores, um total de 165. O deputado Luiz Paulo, este curso da CBF é válido porque tanto a licença A serve a nível Brasil e a licença Pro a nível internacional, mas a gente vai se ater, por enquanto, a nível Brasil. O senhor acha válido ter esse curso? Acho que nós temos que fazer essa análise com um olhar no desenvolvimento histórico do futebol brasileiro no que diz respeito aos seus técnicos. Porque senão a gente podia imaginar que seria só uma reserva de mercado. Né? Se você pegar as seleções brasileiras de 58, né, com Feola, depois com Zagallo, seguramente são técnicos que não tinham essa classificação. E nem por causa disso deixaram de ser grandes técnicos. E aí podemos citar muitos, né? Gradim, Tim, João Saldanha, etc, etc. Mas hoje o mercado está todo globalizado no futebol e existem regras, né? Para você ser técnico na Europa, você tem que ter um curso especial para isso. Para você ter técnico e participar das competições da CBF, você tem que ter também um nível de formação. Né? A licença A. A licença A. E a da das competições internacionais é a licença Pro. Isso. Né? Então, não resta outra alternativa, já que o mercado globalizado passou a ter essa exigência de conhecimento, que os nossos técnicos brasileiros possam se preparar nos mais diversos níveis para disputar as competições no Brasil, no seu estado, no seu país, na América Latina e também em todos os países do mundo. Com certeza. Agora, deputado Paulo Ramos, eu vou em cima do que disse o deputado Luiz Paulo. Ele falou do Vicente Feola, João Saldanha, Tim, por aí vai. Naquela época não era obrigado a ter curso de nível superior de educação física e hoje é obrigatório o treinador de futebol ser formado em educação física para ter a sua autorização de trabalhar. E agora se criou também essas licenças. O senhor acha que isso valoriza a profissão? Bom, quando o deputado Luiz Paulo falou no histórico, eu me lembrei de uma briga, porque foi uma conquista dos professores de educação física, que competiram com jogadores de futebol, principalmente. Porque os jogadores de futebol, naturalmente, se transformavam em técnicos. Isso. Tanto que hoje o mercado de trabalho de técnico de futebol é ocupado por muitos ex-jogadores de futebol. Vou mandar até um abraço para o Renato Gaúcho. Verdade. Deve estar na praia.
E aí, Não tem diploma. e a exigência de ser formado em educação física. Agora vem a exigência dessa certificação. Eu não posso também compreender o grau de complexidade e como foi feita a avaliação para, vou chamar, uma grade curricular para 10 dias. Eu não sei esse período se vai ser mantido e como será o acesso. Quem é que vai ter a oportunidade de se habilitar? Nessa primeira fase, foram quantos? 165. 165. Muito bem. A CBF vai preservar esses cursos? É uma recomendação da FIFA. E quais serão os períodos em que esses cursos vão se realizar? Basta ser professor de educação física para ter essa certificação? A nível PUC Minas, são 2 professores da PUC Minas que ministraram esse curso e que teve a participação também de italianos, alemães e sul-americanos também, ministrando o curso, deputado. Porque, na verdade, as minhas dúvidas se restringem à periodicidade da realização do curso, como foi o acesso desses primeiros 160? Como é que eles foram escolhidos? Eles foram inscritos, tiveram que pagar, é um curso pago. É um curso pago. É um curso pago pela CBF, em que nesses 10 dias foi a licença Pro e a licença A, e que em fevereiro terá também novamente... E necessariamente devem estar em atividade como técnicos em algum time? Não Não necessariamente. necessariamente. Não necessariamente. Tem que ser formado em educação física, né, e querer trabalhar no Brasil e a nível exterior também. E é muito cara a mensalidade? Aí o curso? isso me pegou, mas eu ouvi de alguns treinadores que era um pouco puxado. Principalmente para aqueles que não são treinadores top, deputado. Que não disputam tem- Série B, Série C, Série Que D. não tem um grande salário. né? Que não tem um grande salário. Teve gente reclamando do valor. Está me lembrando aqui a escola de magistratura. Em que não é preparando já juízes aprovados. É como se fosse um pré-vestibular. Isso, exatamente. Agora, o deputado Paulo Ramos até adiantou uma coisa que ele falou do Renato Gaúcho, deputado Luiz Paulo. Ele só foi uma vez. E ele tinha dito que tinha acertado com a CBF que ele só participaria 1 ou 2 vezes. Por quê? Porque ele está de férias. E viaja muito. E viaja realmente, que ele foi campeão pelo Grêmio. E depois veio a informação que a Conmebol o liberou do curso para ele fazer a licença Pro. Só que ele vai ter que fazer a licença A também em fevereiro. Então houve esse acordo com a Confederação Sul-Americana e a CBF. Então o Renato só foi uma vez, mas vai ter que fazer em fevereiro. Olha, eu acho que tudo na vida tem que ter uma transição. Me lembro das grandes discussões, deputado Paulo Ramos, que foram parar no Supremo Tribunal Federal sobre os jornalistas, se deveriam ou não Ter o diploma. ter o Eu diploma. sou um defensor do diploma. E como tinham muitos jornalistas e bons de primeira linha que não eram diplomados, eram de outras atividades profissionais. E naquela época, o Supremo, acho que foi o ministro Marco Aurélio, foi ao Tratado de São José para dizer que esses jornalistas que estavam em atividade tinham o direito de exercer a profissão, mesmo que não fossem diplomados. Eu ouvi do Zico, que eu não sei se fez esses cursos, Ele fez o curso de Educação Física mas e eu já fez esse curso. vi do Zico uma vez, num programa desse de rádio ou TV, nem me lembro mais, dizer a seguinte frase que me chamou muito a atenção. Ele fala assim, pega um moleque desse, bom de bola, mas acha que sabe tudo. Mas está começando, mas já se acha o cara, O rei. o cara. Aí tu diz para ele, meu jovem, tem que fazer assim, assado, bate com esse lado do pé, não sei o quê. Pô. Aí o cara diz, pô, o cara estudou, nunca jogou bola, quer me ensinar a jogar bola? Mas comigo não dá, que eu digo para ele o seguinte, eu sou o Zico, pô. Também. É verdade, Eu sou o Zico. é verdade, é verdade. Enfim, então eu acho que tudo isso tem que ser uma certa maleabilidade para se chegar ao ponto ideal.
Não tem dúvida nenhuma que por mais que eu seja estudioso, por mais que eu me diplome com muitos cursos, eu posso até, com muito esforço, ser um bom técnico de futebol. Até acredito que seria, né? Mas como eu nunca fui um craque, né, eu não tenho muita autoridade para chegar por causa de dizer assim, pô, tu é um perna de pau. Eu nunca fui um craque. O perna de pau joga igual a mim. Então eu acho que tem que ser... Mas é bom que você negar que o conhecimento é a melhor coisa da vida, É verdade. é você negar a realidade. Deputado, o senhor queria falar? Diga. Não, que eu, na verdade, entendo que apenas a exigência de ser professor de educação física já é suficiente. Esse padrão FIFA, é isso. O padrão FIFA está aí. Nós estamos vendo o padrão FIFA. De 14 até agora, né, deputado? Está me parecendo uma espécie de caça-níquel para restringir o acesso à profissão. Porque, como você bem diz, a maioria esmagadora dos professores de educação física, mesmo dentre aqueles que querem ser técnico de futebol, a maioria esmagadora certamente não tem renda para pagar 10 dias. Eu gostaria de entender o que é possível agregar ao conhecimento de um técnico de futebol, desses inscritos mais renomados. Vou dizer assim, com tempo de cátedra, com tempo de técnicos. O que pode ter sido agregado em 10 dias? Ou é uma simples certificação Certificação. para... O senhor acertou. É uma certificação para garantir o exercício e restringir o acesso. Eu vou falar sobre... Olha, o senhor está sendo bem pontual. Então, o deputado Luiz Paulo falou aqui na questão do jornalista, né? No fundo, os jornalistas graduados foram derrotados porque o interesse das grandes empresas de comunicação, o interesse prevaleceu, porque basta conversar com os jornalistas, mesmo os diplomados, que trabalham nas redações, assediados pela possibilidade da substituição por alguém que não tenha a graduação, para ver o padrão de salário, o assédio interno, a produção de matérias que na edição são modificadas. Então, nós sabemos que, no fundo, eu digo assim, contra a má-fé não tem salvação. Contra a má-fé não tem salvação. Na segunda parte do Arena Esportiva, eu vou tocar nesses pontos que o deputado Paulo Ramos falou sobre a licença, né, e do porquê que ela foi criada. Já no Arena Esportiva com os deputados Luiz Paulo e Paulo Ramos tratando do assunto da CBF Academy.